Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados, levar a palavra de Deus. E esses dias que nós estamos aí no Natal, próximo ao Natal, é uma oportunidade muito boa de falarmos da vida, da salvação, de esperança, o perdão dos nossos pecados, falar de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o nosso programa hoje nós vamos tratar deste assunto, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria. É um assunto extremamente importante porque é a mensagem das Escrituras, é o coração da Bíblia, é o coração do Evangelho, é o grande anúncio de Deus. Por isso que ele é chamado das boas novas. Os anjos, quando anunciaram, falaram: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, falar de Cristo, falar do Natal, falar do Evangelho, falar de boas novas, é falar de paz, de alegria, de esperança, de consolo para a alma, de vida eterna, de perspectiva de vida, de realidade de vida. Então nós temos hoje um assunto muito pertinente diante de nós. E quero agradecer a sua companhia sempre aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados, também nossos cultos que são transmitidos todos os domingos às 19 horas, ao vivo aqui pela TV Grandourados, nesse canal de televisão. Você que nos acompanha, eu quero agradecer a sua companhia, dizer da alegria de tê-lo sempre conosco aqui na nossa programação, tá bom? Não saia daí, nós vamos a um intervalo e voltamos logo para falarmos a respeito do Natal de Jesus Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. O programa Andando com Cristo hoje vai falar um pouco sobre o palco do Natal, aquele momento que as Escrituras registram,
acerca do nascimento de Jesus. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, fala quando é anunciado pelo anjo a Maria o nascimento de Jesus Cristo e que ela haveria de gerar o Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus e um filho de Maria. Diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isto também o ente santo, que há de nascer, te será chamado pelo nome de Jesus, ou será chamado Filho de Deus. Até aqui no versículo de número 35. Esse texto é um dos relatos das Escrituras a respeito do nascimento de Jesus, a forma como ele fora anunciado a Maria. Há muitas especulações que são desnecessárias. Maria era uma jovem de 17 para 18 anos, noiva de José. Quando fala desposada, quer dizer, ela era noiva, ela era comprometida, ela já tinha um comprometimento de casamento, ela já era dada em casamento ou prometida em casamento. Ainda não tinha chegado o casamento dela, mas ela já tinha todo um comprometimento dentro da cultura judaica. É como se ninguém mais, rapaz nenhum mais pudesse pleitear qualquer namoro com aquela moça. Ela já era desposada, ela já tinha um compromisso de casamento. Mas não eram casados. E de repente a Bíblia registra que o anjo Gabriel chega para dar da parte de Deus um recado a Maria e falar com ela que ela seria a mãe do Messias. E a Bíblia diz que ela achou graça diante de Deus. É bom nós entendermos isso. Quantas pessoas que a Bíblia registra assim, que em algum momento da história Deus usou aquela pessoa para algo especial, algum mandato especial. Por exemplo, a Bíblia registra que Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia registra que Enoque achou graça diante de Deus. A Bíblia registra Abraão, que achou graça diante de Deus. A Bíblia registra muitos outros textos de homens e mulheres que acharam graça diante de Deus, como Moisés, para tirar o povo de Israel. Uma missão específica lhe é dada. E o termo bíblico é este: aquela pessoa achou graça diante de Deus. Eu creio que em Jerusalém haviam muitas virgens, mas foi Maria que achou graça diante de Deus para ser a mãe humana do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando então chega a mensagem, o anjo lhe comunica isto, e é muito interessante que relata tanto o quadro de Maria quanto o quadro de José. Eles moravam na região da Galiléia e de repente o anjo comunica: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha, você achou graça diante de Deus.
E ela então perturbou-se, porque disse: eu nunca tive envolvimento marital com homem algum, eu nunca me deitei com nenhum homem, eu sou uma virgem, como pode acontecer isto? Então o anjo explica, acalenta sua alma com esta explicação, que o ente que seria gerado no útero dela, no ventre daquela virgem, ele era um ente santo, seria gerado por obra do Espírito Santo, era a encarnação do Verbo. O grande milagre, o grande mistério da encarnação do Verbo era da parte de Deus, um ato santo, um milagre vindo da parte de Deus, e seria gerado nela aquele que seria o Deus homem. E então Maria logo entende isto, e a palavra de Deus mostra a submissão dela para com o recado de Deus e aquele propósito de Deus na vida dela. Por isto, Jesus aqui agora é chamado, tratado como o Filho do Altíssimo, o Filho de Maria, o Filho de Deus, o Filho de Davi, era da descendência de Davi. E quando nós falamos neste assunto, nós devemos entender este contexto, porque para nós Natal não é comemorado como às vezes ele é comemorado, você vê aí na televisão, no comércio, nos cartões, etc. Normalmente o Natal tem sido tratado como a magia do Natal. O que é a magia do Natal? Natal não tem nada de magia. O grande mistério do Natal é a encarnação do Verbo, Jesus deixando a sua glória e vindo habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas não é magia. Na verdade, é a boa nova. É a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Às vezes se fala em magia pelo essa alegria contagiante do Natal, mas não é uma linguagem cristã apropriada para as Escrituras e apropriada para falarmos do Natal de Cristo. Ele não é magia, ele é boa nova. Ele é um tempo em que trouxe ao coração dos homens esperança. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Não pode ser uma magia porque é uma realidade, não é um mero sentimento, não é um mero movimento humano, não é uma magia também no sentido de que é algo que é uma lenda, também não, é uma realidade. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Aquele menino que nasceu em Belém, na cidade de Belém de Judá, colocado numa manjedoura, depois seus pais, quando ele ainda era criança, fugiu com ele para o Egito. Do Egito retornou para a cidade de Nazaré, na Galileia, por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. Ali ele, quando jovem, cresceu numa carpintaria com seus pais. Depois, aos 30 anos, assume o seu ministério, vai proclamar o reino de Deus, vai fazer aquilo que foi o ministério terreno de Jesus, que durou 3 anos. Ele morre em Jerusalém, pregado numa cruz, se oferecendo ou oferecendo a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados. Deus aceitou aquele sacrifício para perdoar os nossos pecados. Ele foi sepultado ali em Jerusalém mesmo, e no 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar a garantia da vida eterna. Subiu aos céus, está sentado à destra do trono de Deus, isso quer dizer à direita do trono de Deus, de onde também ele intercede por nós, executa o seu ministério de mediador, de um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, usando a linguagem das Escrituras.
e voltará em poder e glória. Então não é uma magia, nós não estamos aqui contando uma lenda. Natal não é uma lenda. Então não é uma magia, por um lado, também, por outro, não é um Papai Noel, aquele velhinho de barbas brancas, sentado no seu trenó, puxado pelas renas. Não, Natal não é isto, presente, apenas um tempo voltado para o comércio, voltado para instigar os presentes, as coisas. Não é aquela fantasia infantil tão querida, talvez, mas que não pode ser substituída. Não deixe o Natal na sua casa, no seu lar, trocar a pessoa de Jesus Cristo, a figura central do Natal, pelo Papai Noel, que está se tornando a figura central. Não. Natal para nós não é magia, também não é meramente presente, Papai Noel é uma lenda, de forma alguma. Não vamos misturar as mensagens. Natal não é uma lenda. Natal é uma história real, de um Cristo real, de uma encarnação real. Não é um mero sapato, um brinquedo, de forma alguma. É o maior de todos os presentes, é a salvação graciosa que temos em Cristo. Natal não é Papai Noel, não é magia. Também não é meramente uma solidariedade humana. Eu me lembro numa entrevista que estava dando sobre o Natal e a jornalista não queria que eu falasse do Natal de Cristo conforme registrado nas Escrituras. Ela queria que eu falasse de solidariedade humana. Natal não é meramente solidariedade humana. Embora é cheio de solidariedade, é cheio de amor, é cheio de graça, mas não é uma mera solidariedade humana. Senão nós vamos transformar o Natal em algo abstrato. Mas o Natal é algo palpável. O Filho de Deus veio a nós. Ele se fez carne. Por isso que não precisamos ter imagem de Cristo. Ele já se fez carne, ele já habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Natal para nós é este presente de Deus ao homem, na magnitude do Evangelho, na expressão do Evangelho, na grandeza do Evangelho, na beleza do Evangelho. É onde a nossa história de vida tem sentido, é onde o nosso coração encontra paz, é onde nós vemos a glória de Deus e a manifestação do amor de Deus por nós. Este menino anunciado a Maria, que haveria de ser gerado no ventre dela, ele é o Salvador, também não é Maria, a mãe do menino, é ele, Jesus Cristo, é o único mediador e o único Salvador que nos foi enviado. Natal para nós é uma mensagem muito robusta, muito forte, muito preciosa. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida para completarmos esta meditação sobre o Natal de Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos falando hoje sobre o Natal de Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria. O texto de Lucas que nós lemos, se você ligou o seu televisor aí agora, nós lemos Lucas capítulo 1, dos versículos 26 até o versículo 35, onde o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus Cristo, dizendo que aquele que seria gerado no útero dela, como homem, ele era também o Filho do Altíssimo, por isso que ela conceberia pelo Espírito Santo e não pela relação natural entre uma mulher e um homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Maria. Eu quero destacar umas coisas aqui com você. O Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade Santa, ele não teve princípio nem terá fim. É o Filho do Altíssimo. Jesus não passa a existir a partir do seu nascimento. Ali ele se encarnou, é diferente. Ele sempre é, ele é Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Apenas na história humana, ele se encarnou, tornou-se como um de nós. Então, enquanto Filho do Altíssimo, ele não tem princípio e nem terá fim. Enquanto Filho de Maria, filho de Davi, o Salvador, o Messias, ele teve a sua chegada a este mundo marcada na história da humanidade. Este Filho, cujo nome é Jesus Cristo, ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, por isso ele tem duas naturezas. Ele é perfeitamente homem e ele é perfeitamente Deus. Como Deus, ele não esvaziou-se da natureza humana e como homem, ele jamais deixou de ser Deus. Ele é o Deus homem. É Deus que se encarnou para vir até nós, cheio de graça e de verdade. É por isso que é chamado o grande milagre da encarnação do Verbo, o Verbo de Deus. A concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria foi singular na história da humanidade. O Espírito Santo é quem realizou a concepção daquela criança lá no interior de Maria e daquela virgem escolhida por Deus para este propósito e meramente para este propósito, apenas para este propósito. Não houve envolvimento natural da parte de Maria com homem algum. Ela mesma diz: como acontecerá isto se eu nunca tive relação com homem algum? Então o anjo explica para Maria que o ente que seria gerado no seu ventre seria por um milagre, uma concepção milagrosa por obra do Espírito Santo. O filho de Davi, seu pai, como o registro de Lucas nos oferece, enquanto seria também o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Então seria plenamente Deus e plenamente homem. O milagre que o Espírito Santo
realizou na concepção do Verbo, nos mostra então que Jesus, ele é o único em toda a humanidade, nos céus e na terra, que possui as duas naturezas, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por isso que só ele pode ser o mediador entre Deus e os homens, só ele pode representar Deus diante dos homens e somente ele pode representar os homens diante de Deus, porque ele tem em si perfeitamente as duas naturezas. E quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus com o corpo da sua ressurreição. Ele continua perfeitamente homem e perfeitamente Deus, segundo a graça de Deus concedida a ele e segundo este mistério da encarnação do Verbo, tão difícil para a mente humana dirimir, se não for por uma obra preciosa do Espírito Santo que ilumina a alma para compreendermos. Dificilmente o homem pode compreender a encarnação do Verbo, dificilmente não, é impossível ao homem compreender esta encarnação do Verbo. O Natal para nós, então, é o grande ato da história. É o ato de Deus vir a nós. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Quando Cristo veio a este mundo, a Bíblia vai explicar lá em Romanos, capítulo 6, que o primeiro representante da humanidade, que foi Adão fracassou. Todos nós não só conhecemos a história de Adão, como nós conhecemos também o fracasso de Adão. Porque o fracasso de Adão nos atingiu. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos contaminados pela natureza de Adão. Nosso primeiro pai, Jesus, nasceu sem pecado, é diferente. Mas todos nós nascemos já contaminados pelo pecado dos nossos primeiros pais. O primeiro Adão, que representou a raça humana, ele representou o mal. Ele submeteu a raça humana à maldição de Deus. É por isso que a Bíblia agora trata da encarnação do Verbo, para falar de Jesus Cristo, como um segundo representante da raça humana. Uma vez que o primeiro fracassou, Deus envia agora o segundo representante da raça humana, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e este não fracassou. Este pode nos representar perfeitamente diante de Deus. Ele é o varão perfeito, ele é o prometido do Pai, ele é aquele que Deus enviou ao mundo para obedecer perfeitamente à lei de Deus no nosso lugar. Porque pelas boas obras ninguém consegue chegar aos céus. Por melhor que você tenha um coração piedoso, cheio de boas obras, um dia você vai cometer algum pecado, se já não cometeu, que vai estragar as suas boas obras. É por isso que Jesus, o Filho de Deus, cumpriu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Ele nunca pecou. E quando ele ofereceu a si mesmo por nós, foi um sacrifício perfeito de alguém que nunca pecou e que poderia se oferecer por pecadores como nós. Então Jesus é tratado como um segundo Adão, ou seja, um segundo representante da raça humana. O primeiro nos submeteu ao fracasso, o segundo vem para nos resgatar e resgatar a imagem de Deus em nós. O segundo é o varão perfeito, aquele que não cometeu pecado algum e ainda se entregou por nós. E na cruz, ele levou sobre si a culpa do nosso pecado. Meu querido ouvinte, meu querido telespectador, o que Jesus fez por você, ninguém pode fazer. Nem você mesmo, nem qualquer outro personagem da Bíblia ou da história. O que Jesus fez por você, ninguém pode fazer, porque não há salvação em nenhum outro. O nosso Natal é para lembrar, ou o Natal de Cristo é para lembrar que a salvação nos veio na pessoa de Jesus Cristo. Não veio por outras fontes,
não veio por outros personagens, não veio por outros meios, veio através de Jesus Cristo, porque Ele cumpriu perfeitamente a lei, Ele se ofereceu em sacrifício por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é quem diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim tem a vida eterna. Quem crer em mim não morrerá eternamente. Enfim, é nele, na pessoa de Jesus Cristo, que nós encontramos tudo que a nossa alma necessita, tudo que a nossa alma deseja, tudo que nós precisamos. Natal para nós é isto: o Filho de Deus, um filho de Maria, que na plenitude dos tempos, de forma tão maravilhosa, Deus nos enviou o seu Filho. E a história do Natal continua em toda a página do Evangelho, mostrando todo o desenrolar do Filho de Deus, o Filho de Maria, o Filho de Davi, que nasceu naquela manjedoura, o prometido de Israel, o Messias, o nosso Salvador. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A mesma coisa com você hoje. Você pode estar andando em trevas, a grande luz que pode tirá-lo desta condição é a luz do Evangelho, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você não tiver a luz de Cristo no seu coração, o Natal para você não vai passar de magia, Papai Noel e uma confraternização. Quantos que vão dormir bêbados no Natal, de tanto comemorar o Natal, sem ter os efeitos do Natal na sua vida, sem ter em Cristo uma salvação real. Não é magia, não é lenda, é realidade. Natal é o Filho de Deus que veio a nós, cheio de graça e de verdade. Eu espero que o seu Natal seja um Natal assim, um Natal recalcado da graça e da misericórdia de Deus. Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltamos para as conclusões do programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo neste dia. E a conclusão do programa Andando com Cristo, hoje eu quero fazer alguns convites para vocês. No dia 11, no domingo dia 11, nós vamos ter a cantata às 19 horas, a cantata das crianças. Uma cantata de Natal, um musical muito bonito para as crianças.
quero convidar você que nos acompanha a levar seu filho lá na igreja, sua filha, para assistir conosco a cantata de Natal infantil, tá bom? Dia 11, às 19 horas. No dia 15, nós vamos estar apresentando também essas cantatas de Natal lá na congregação da Vista Alegre, na rua Cafelândia, número 1730, na Vista Alegre. Então, vocês da região querendo participar conosco, fica aí o convite, tá bom? Dia 15 será às 19 horas e 30 minutos. Nos dias 16 e 17, nós vamos ter algumas programações também especiais, e essa programação ela é voltada também para o nosso público. Mas no domingo, de uma forma muito especial, fica o convite para você acompanhar a cantata de Natal dos adultos, dia 18 às 19 horas. O coral de adultos está preparando também essa bela cantata de Natal e quero passar aí para você esse convite, às 19 horas. No dia 22 de dezembro, nós vamos ter um concerto de piano com o nosso pianista André Matos. Ele vai fazer um concerto de piano só com músicas clássicas do Natal. Aquelas músicas lindas, maravilhosas do Natal. É um concerto de piano e você está convidado a participar conosco, tá bom? No dia 25, que é o dia de Natal, nós vamos ter o culto do Natal. Então, fica aí o convite para você levar sua família, um momento agradável para cantarmos estas músicas natalinas e falarmos mais sobre o Natal de Jesus Cristo. E a última programação do mês vai ser no dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, que é o nosso culto de vigília. Nós vamos passar ali, encerrar o ano de 2016, aguardando o ano de 2017, numa belíssima programação que a igreja faz, com musicais e etc. E depois temos um momento muito especial de confraternização. Você que nos acompanha é nosso convidado para esta programação da igreja neste restante de ano e comemorando o Natal de Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos orar por você, pela sua família, encerrando aqui o programa Andando com Cristo neste instante. É hora de falarmos com Deus. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Temos experimentado dia a dia da Tua graça e do Teu poder. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor nos mandou a este mundo. Pai, obrigado pela forma também como o Senhor o enviou ao mundo. O Senhor poderia ter simplesmente mandado que Ele se encarnasse e viesse até nós, mas aprouve ao Senhor que Ele fosse gerado no ventre de uma mulher, que Ele nascesse na condição humana como um fiel representante da raça humana, da restauração da raça, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado pelo Natal, que não é uma magia, é uma realidade, é uma história real, é um Cristo real, é uma salvação real. Não há nada fantasioso aqui. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos enviou Jesus, o Teu Filho, para nos salvar. Aquele que nos acompanha agora, eu peço que a Tua bênção recaia sobre cada um deles e que o Natal tenha um sentido real para a sua vida e para a sua história. Nós oramos assim, confiados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você e sua família. Fica aí o convite para estar nas nossas programações. E não saia daí da TV Grandourados, a TV da família douradense. Continue aí nesta belíssima programação da TV Grandourados. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui nesta emissora.